pessoas, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast Segurança com Leveza. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa que é recém-conhecida, conheci no Maio Humanizado. Pessoal, antes de começar o nosso episódio, Vivi, tem um recado do nosso patrocinador. Então, a Projeté Industrial, que é especialista no desenvolvimento de soluções para separação sólido-líquido, ela atua no mercado sucroenergético, mineração, papel e celulose e saneamento, sempre com foco em eficiência e confiabilidade. E se você quiser saber mais, vai ficar o QR Code no canto da nossa tela e se você tiver interesse em nos patrocinar, entre em contato através do nosso Instagram. E bora para o episódio. Antes de eu apresentar a pessoa, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, loira, cabelo curto, olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo um casaco vermelho por cima de uma blusa preta de gola alta, que está bastante frio. Eu fico em Campinas, São Paulo, bem frio aqui, então a gente está todo bem encapotado por aqui, né? Lembrando que o objetivo deste podcast é levar informação, a informação de melhor qualidade que a gente conseguir encontrar. Então, comenta, compartilha, vamos fazer essa informação chegar onde precisa, né? Muitas vezes as pessoas estão em empresas que estão longe, às vezes não tem recurso próximo. A ideia é essa. Pega uma ideia aqui, veja o que está acontecendo aqui, usa na sua empresa, testa, volta aqui para contar para mim como é que foi essa experiência e o que você quer ver mais aqui, tá bom? Então, hoje a gente vai conversar com o Cornelis. Cornelis é engenheiro mecânico de formação e de muito tempo, né? Por muito tempo na engenharia mecânica. E aí ele teve um probleminha de saúde que ele vai contar para a gente. E ele hoje é palestrante e ele trabalha com lideranças, né? Por favor, se apresente. Bom, também, fazendo um descritivo meu, sou um homem branco, 1,83 m, cabelos pretos com alguns fios brancos já, olhos castanhos, tenho uma barba não muito grande e estou vestindo uma camisa polo cinza com uma camiseta por dentro também cinza por causa do frio. Eu fico em São José dos Campos, que também está bastante frio, assim como em Campinas, né? E acho que no estado de São Paulo, quase todo, não muito no interior, mas né, capital e litoral aqui tá bem frio, né? Tá bem frio. Bom, eu quero começar a nossa conversa perguntando para você de autorresponsabilidade. A gente, quando estava preparando, a gente conversou sobre muitos assuntos, e eu acho que a autorresponsabilidade é uma coisa que a gente precisa muito falar. E não só a autorresponsabilidade das pessoas, mas a autorresponsabilidade da empresa como instituição mesmo. Né? Como que você tem trabalhado e como você tem visto essa questão da autorresponsabilidade dentro dos trabalhos que você faz? Viviane, eu acho que a autorresponsabilidade, ela na realidade, ela tem três atores principais na minha visão, né? Eu acho que são as organizações em si, as pessoas como funcionários, colaboradores individuais e os líderes. Os três entram nesse jogo, né, da autorresponsabilidade. Não adianta apontar somente para a liderança, que a liderança deve suprir tudo para o seu time, para seus liderados, e os liderados fiquem numa posição passiva. Uhum. Não adianta também os líderes terem um papel ativo, seus liderados embarcarem aí nesse jogo, né, de tocar o barco, e a organização em si não prover recursos, apoios, iniciativas que possam ajudar, né, a tratar dos temas importantes para a organização e para as pessoas dentro da organização. Eu acho que é sempre olhar sob essa ótica. Eu tenho visto, às vezes, muito se falar da liderança, né, focando muito nela, mas eu acho que a organização e o colaborador, individualmente, ele precisa embarcar muito fortemente nesse jogo de autorresponsabilidade, em todos os sentidos, de segurança psicológica, metas, tudo que houver dentro do ambiente corporativo, né, esses três atores aí têm papéis bem, assim, equilibrados, eu até diria. Uhum. E aí, quando a gente fala desses três atores, isso, eu acho que a gente já tem sobrecarregado muito.
Eu tenho esse sentimento, né? Não sei quantos por cento de verdade para o todo ele é, mas que a gente tem sobrecarregado a média liderança, né? Que é o meio do sanduíche ali, né? Então você tem a alta liderança querendo resultado e querendo que as pessoas fiquem bem da cabeça, né? Não, você tem que garantir a saúde mental de todo mundo, né? E aí você tem uma liderança ali no meio achatada e também com uma demanda de baixo, e muitas vezes essa liderança ela fica perdida, né? Eu acho que a palavra é perdida na quantidade de coisas que tem que desenvolver, perdida na quantidade de resultados que tem que dar, porque não é só o resultado da produção, da qualidade, é o resultado, são muitos resultados, né? Número, hora extra, é controlar, é não controlar, é tudo, né? Como que você tem trabalhado com essa questão desse achatamento mesmo da responsabilidade, né? Eu acho que o gerente médio, de fato, né, ele é o cara que está aí mais sofrendo mesmo, né, porque é a gerência superior que pressiona o cara, é o RH que pressiona ele também, né, e as pessoas que estão ali embaixo, que os operacionais mesmos, né, a maior massa, né, está respondendo para os gerentes médios, né. Então, ele está na linha de frente tendo que responder para isso. O efeito disso, né, eu acho que é um nível de insatisfação grande, imagino, né? Não imagino, não. Uma realidade, né? Um nível de insatisfação grande, porque o cara às vezes quer fazer um bom trabalho, né, mas falta ali o suporte da organização, falta, eu acho que entendimento dele da própria responsabilidade. Então, gerentes que terminam ainda hoje, e a organização, talvez por falta de treinamento, talvez por falta de autorresponsabilidade do próprio gerente com relação ao entendimento do que é uma função de liderança. Então, a gente encontra por aí muitos gerentes fazendo metade do tempo dele fazendo operacional. Né? O cara está lá fazendo lista de materiais para produção, né? Para ajudar o time que está operando. Se você vai fazer isso, você está deixando de gerenciar num tema importante de liderança, não está dando a atenção que as pessoas do seu time precisam para elas estarem bem, né? Porque o líder, no fim, do ponto de vista emocional, né, ele tem que cuidar não só dele, mas ele tem que ficar atento ao que está ocorrendo em todo o time, né? E quando ele foca muito ali no operacional e a empresa deixa isso ocorrer, às vezes acha até bacana, não, pô, o cara lá se desdobra. Não, tá errado. Ele tem que focar em liderança, né? Ele tem um papel ali chato, mais administrativo, que ele tem que fazer, né? Algumas coisas, né? Mas ali o administrativo vai ser uns 30% do tempo dele, né? 20%, 30%, né? Que é, enfim, preencher planilha, ponto, marcar isso, marcar aquilo, né? Férias, né? Tem uma parte administrativa que eu nunca gostei, acho que ninguém gosta, né? Mas a gente tem que fazer, né? Eu acho que a parte cruel do trabalho é essa. Mas nunca existe trabalho só bom, né? Então, mais de 70% o cara tinha que estar realmente, né, inspirando a equipe, sendo exemplo, olhando o comportamento emocional do time, né? Direcionando de fato, sendo líder, né? O líder tem que, eu que direciono aqui, é assim, 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 né? Em termos de direção, né? Não é microgerenciar. Sim. Mas as pessoas precisam de uma, né, eu até costumo comparar assim, né, tira o padre da igreja, né, como é que vai fazer, né? Não, cada um lê a Bíblia aí, vai dar certo? Não vai dar certo, né? O padre está lá guiando, né? Então alguém tem que dar essa direção, né? Mas o gerente do intermediário é o mais espremido aí, e há uma falha, eu acho dele investir no entendimento melhor do que ele deveria fazer, e da própria organização controlar isso melhor. Às vezes, pagar o gerente, esse cara, você vai ter que sair desse operacional aí e se dedicar mais a isso, porque na hora que ele está muito no operacional, outros pepinos vão surgir, e o RH vai saber, porque as pessoas conversam com o RH também, né? E ali, né, não, mas, né, enfim, às vezes uma amizade ali, ninguém mexe na caixa de marimbondo, né? E é uma caixa de marimbondo mesmo, né? E eu lembro, quando eu começo a conversar esse assunto, eu lembro de uma frase que eu aprendi na pandemia, que o pessoal do RH falava, que era o quem cuida de quem cuida, né? Porque a gente está achatando e esse cara está sendo cobrado de cima e de baixo, e no fim, quem que está cuidando? Quem que está olhando para essa pessoa? O que você falou?
Quem está olhando para essa pessoa e falando, olha, você tem que mudar a sua maneira de fazer as coisas, olha, eu vou te ajudar, vou te ensinar, vamos comigo, né? Muitas vezes não tem ninguém olhando para essas pessoas, não tem ninguém ali dando suporte para ele mudar. Ele nem sabe o que ele tem que mudar, para onde tem que ir. E aí, né, o problema termina se voltando sempre, né, assim, né, as organizações não são filantropia, elas têm que dar retorno, né? E aí, quando você começa a ter uma liderança assim, você começa a ter problemas com o time. Então, você tem lá uma das maiores causas ali, entre as 3 maiores causas de pessoas que deixam os seus cargos, é a liderança. Então, o cara está lá, o cara não, né, não dá atenção, né? O mundo está se acabando, o líder está no mundo dele, e aí o cara, né, enfim, né, tenta mudar, fazer uma mudança horizontal dentro da própria empresa, né? A empresa que eu trabalhava era uma grande multinacional, a GE. A GE ela tem um sistema aberto de vagas, né? Você pode, dentro da sua mesma planta, buscar... Olha aí o visitante, gatinho. A minha sócia. Então, você tem ali... E a própria GE, no caso, era até aberta, né? Dizendo assim, ó, se você encontrar uma posição bacana aí, a gente prefere que você mude de posição dentro da mesma empresa, se você for um bom funcionário, né? Claro. Né? Do que, né, você sair. E aí os caras terminam... Né, um líder é ruim, o cara vai buscar outra coisa. Quando você tem um time com um turnover, né, alto, é muito ruim, né? Porque você não amadurece o time, você começa a ter o time tecnicamente com expertise que vai crescendo de repente, os caras saem, né? Então essa liderança, quando falha, ela termina, né, prejudicando o próprio time, as pessoas vão, né, querer mudar ou de empresa ou dentro da empresa, e no fim a própria empresa, né, sai prejudicada com isso, né? Então, né, não olhar para isso, né, impactar resultados também, né? Sim, e aí eu lembro, tem 2 coisas, né? Eu lembro de um consultor que dava treinamento para a gente muito tempo atrás, que ele falava assim, essas pessoas que não querem ou que não são boas para o time, né? A pessoa pega e faz e manda para frente, né? Tráfico de drogas, né, gente? A gente tem que identificar as pessoas e corrigir a situação. Nem sempre é uma demissão, mas a situação tem que ser corrigida, né? Não façam tráfico de drogas. Resolvam a situação, conversem com a pessoa, orientem a pessoa. E aí a outra coisa que você falou as pessoas pedem demissão do chefe, né? Muitas vezes elas não estão pedindo demissão da empresa. E isso é muito complicado. Eu acho que isso está acontecendo assim cada vez mais, né? A gente ter essa consciência de que esta pessoa não, a empresa é ótima, mas essa pessoa não encaixa comigo. E as pessoas estão indo embora por conta disso, né? E aí tem uma questão de acolhimento também, né? Porque uma pessoa que não tem preparo ou não tem tempo para olhar, nunca vai acolher, né? E seja lá o que acolhimento significa para cada um de nós, mas o entender mesmo, né? Entender porque eu quero ficar, ou entender porque eu quero ir, ou entender o que eu preciso. Você não tem tempo para isso, né? Perfeito. O cara tem que acolher, né? É responsabilidade do líder, né? O líder que só cobra, só quer ver resultados e faz isso ali na base da pressão, né? Que o seu cargo, né? Qualquer cargo de hierarquia maior tem uma força por si só, né? Então você pode usar dessa força do cargo para pressionar as pessoas. Mas isso não, né, assim, não é bacana para as pessoas, porque ninguém vai gostar de ter esse líder, né? Não é efetivo em termos duradouro, né? Então, enfim, né, não é uma boa conduta do líder, né? O líder ele tem que, do ponto de vista ali de se dedicar às pessoas, realmente tem um termo que eu gosto de usar. A gente tem assim, a gente fala muito de autoconhecimento, né? Que é o quanto você conhece de si próprio ali, enfim, em termos de competência, emocionalmente, né? E eu gosto de um termo, né, que eu inventei aí, né? Eu chamo de time conhecimento. Então, Importante. O líder ele tem o papel de ter um autoconhecimento que se diz respeito a ele mesmo, né? Como que ele é, né, como pessoa, em termos de suas competências técnicas, de liderança, enfim. Mas o líder ele tem que ter esse papel de time conhecimento. E esse papel aí ele se divide ali, não é só um time conhecimento no sentido de entender a capacidade técnica do time, né? Eu consigo entender, né? Eu tenho um cara mais maduro que tecnicamente, né, consegue assim, sair de ciladas grandes, tem um cara mais jovem que tem muita energia, mas na hora H ele vai ter que apelar para o cara mais sênior, né? Porque ele mais sênior já viveu muita coisa.
Então, esse é o lado técnico, né? É mais fácil você formar um conjunto tecnicamente complementar, mas além dele ter o time conhecimento na perspectiva técnica, eu acho que é fundamental ele ter o time conhecimento na perspectiva de perfis emocionais das pessoas. Uhum. Ele tem que olhar, né? Ele tem que, do mesmo jeito que você tem os perfis ali, naqueles, até os testes ali que a gente faz, o DISC e outros testes, né? Ele tem que ter uma noção, né? Ali daquele filme lá da Pixar, né? O Divertidamente, né? Uhum. Ele tem que ser um cara que tem que ficar atento ao time, né? E perceber quais emoções estão, né, se passando ali com cada uma das pessoas. Uhum. E na medida que for uma emoção, né, que traga, né, uma dificuldade para o cara, né, ele está tendo um problema em casa, então o cara, né, tá com o astral lá embaixo, tá com dificuldade, né, isso vai afetar a concentração. O líder tem que mapear isso e dar esse apoio para o cara. Chegar, cara, o que é que está acontecendo? Uhum. Estou aqui, né, óbvio que ele não vai fazer o papel de psicólogo e de médico, né, Uhum. mas ele tem que estar ali, tem que entender isso, né, e justamente nesse entendimento acolher. Né? E buscar orientar o cara, ó, né? Procura um psicólogo ou a empresa, dependendo das empresas grandes, tem programas de apoio psicológico, né? E aí, né, se o líder tiver, como eu falei, né, muito do operacional, ele não vai conseguir mapear as emoções, nem as dele, talvez, quanto mais as do time. Quem dirá do outro, né? Eu, quando faço treinamento para liderança, eu falo isso para as pessoas, né? Começo a falar, você tem que olhar como é que tá o seu time e tal. Aí tem gente que fala assim, mas eu tenho que ser psicólogo, terapeuta? Eu falo, não, você não tem que ser, nem eu sou, né? Sou engenheira, né? Mas a gente tem que ter essa noção, porque eventualmente, principalmente quando você trabalha com equipe que está ali, que tem máquina ou tem alguns trabalhos que tem um risco maior de acidente, né? Você tem que saber se essa pessoa está em condições. Às vezes você precisa falar para ele, colega, fica aqui, me ajuda a contar a grampo hoje, né? Porque não dá para você. Estou vendo que não tem condições de trabalhar, você vai sofrer um acidente. Então a gente tem que ter essa visão, esse mapa mental das pessoas, né? E para conseguir identificar algum problema, alguma coisa mais crítica que a gente possa fazer. E essa nova geração que está chegando aí, que está questionando mais, eu tenho uma opinião que quando todo mundo falava para mim assim, há uns 2 anos atrás, esse cara não quer nada. Eu falei, como não quer? Eles querem ficar doido que nem nós, assim. Eles não querem chegar medicados, que nem o urso do pica-pau, aquela coisa, ansiedade, da adrenalina, cortisol e tal. Né? Mas eu acho que eles querem sim, só que eles têm um estilo diferente. Como que você está lidando com esse pessoal novo? Eu acho, primeiro o seguinte, né? Uma vez eu assisti uma palestra em Campinas mesmo, eu morei em Campinas um tempo, né? E ali na CPFL, né, tem um café cultural. Sim. E eu assisti uma palestra lá de algum filósofo que não me recordo o nome. E ele soltou isso já faz, essa palestra eu devo ter visto uns 15 anos atrás, mais ou menos. E ele soltou uma frase, não exatamente essa, mas assim, mais ou menos com esse significado. Esses jovens de hoje em dia não querem nada com a vida. Eles vivem perambulando por aí, soltos, sem compromisso com nada. Aí ele encerrou e a gente, todo mundo, nossa, isso há 15 anos, né? Na geração Z estava nascendo. Aí todo mundo, não, realmente, isso há 15 anos. Aí ele falou assim, essa frase foi da Grécia Antiga. E ele falou, né? Aí ele também trouxe um filósofo, né, da Grécia Antiga que soltou essa frase, né? E aí a lógica que ele trazia é o seguinte, cara, essas diferenças geracionais e essa reclamação da geração que está vindo, ela ocorre desde sempre, né? Sim. Então, a gente, né, talvez a gente tenha uma certa resistência também, né, nossa geração, de querer aceitar que essa nova geração, assim como, né, a geração de centenas de anos atrás também tinha de aceitar as seguintes, né? E esse é um ponto, né, que não é um fenômeno exatamente desse momento, né? Talvez a resistência nossa, né, seja maior do que talvez em outras épocas, a geração mais velha, né? Mas não é uma coisa exclusiva do momento. E um outro ponto é que eu não gosto de generalizar.
Então, por exemplo, meu último time, eu deixei, né? Eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo, 20 anos, 16 anos como líder, né, de equipes de engenharia comercial, líder de operação, líder de produto, e deixei o mercado ano passado, para me tornar palestrante. Depois eu comento mais, né, trabalhar mais com pessoas. Mas no meu último time eu tinha geração Z. E, assim, tinha um cara lá, geração Z, o cara era animal, assim, uma vontade de trabalhar, de fazer a coisa acontecer. Falei, cara, não dá para eu dizer aí que todo mundo também se caracteriza por isso. A gente, em linhas gerais, né, a gente está querendo, né, encaixar, né? Eu até brinco hoje que hoje tem o kit direita e o kit esquerda no Brasil, né? A direita fala que o kit esquerda, né, é maconheiro, não quer nada com a vida, não sei o quê. A esquerda fala que o cara da direita é antivac, terraplanista, né? Como se fosse assim um negócio. A definição, né? Como se encaixa em duas gavetas com tudo que há, né? Não, o humano tem 1000 gavetas para ser encaixado, né, na realidade. E aí a gente vê isso também. Então, assim, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção. E, de novo, também entra a autorresponsabilidade da própria geração Z. Eu acho que é esse fator, assim. Porque, na medida que o cara da geração Z, ele quer uma vida mais light, eu acho que ele tem que também arcar com a consequência dessa vida mais light. Sim. Né? E aí, o que a gente vê assim, não. Né? Outro dia eu estava vendo uma reportagem de uma pesquisa aí, jovens nos Estados Unidos. Os caras lá, 30 anos, realmente, assim, sem ainda uma independência financeira, mas querendo manter uma vida de jantar em lugares bacanas, morar em lugares bacanas, com os pais financiando. Então, eu não tenho nada contra o cara querer levar uma vida mais light, né? Qualquer geração aí, não só a Z. Mas o que eu acho que tem que haver, né, a geração Z, a minha crítica seria essa. Se você realmente quer essa vida mais light, mais, né, sem cargo de liderança, né? Eu vi que outro dia também vi uma pesquisa ali no Estadão trazendo que boa parte não tem interesse no cargo de liderança, né, por causa das pressões junto da liderança e tal. Mas eu acho que assim, o fundamental é isso dessa geração, é você tem que alinhar as expectativas. Beleza, eu quero trabalhar só aos 35 anos, mas tá bom, então, só aos 35 anos que eu vou querer fazer minha primeira viagem internacional, que eu vou querer ir no Lollapalooza, que o ingresso deve ser uns milão, que faz, né? Eu nunca fui no Lollapalooza, fui em outros, fui no Rock in Rio já, mas não no Lollapalooza, mas enfim, né? Aí o cara com 30 anos, né, não tá, não, é muita pressão, não quero trabalhar muito, tal, beleza, né? Eu, né, fiz graduação, mestrado e doutorado, né, e tudo em sequência. O doutorado, na época, né, fiz lá entre 2000 e 2005, o doutorado, 2001 e 2005. A bolsa era R$ 1.250. E eu vivia com R$ 1.250. Né? Podia até encher o saco dos meus pais, né? Pai, mãe, né? Sou nordestino. Né? Podia pedir, mas não pedia, porque, cara, eu acho que a minha responsabilidade deve ter. Então, eu gastava metade desse dinheiro com habitação, né? Fazia na Unicamp, tirando um ano que eu morei na Itália, fazendo doutorado, né? E ali gastava, era festa com os amigos, dentro daquele orçamento eu vivia super bem, não tinha nenhuma ambição financeira. Mas também não torrava, né, a paciência dos meus pais para, não, papai, mamãe, né, pai e mãe, me arruma aí uma viagem para os Estados Unidos, lá para Miami. Não, eu me limitava, né, dentro daquele meu orçamento. Então, assim, eu acho que falta essa consistência, ter uma perspectiva diferente do modus operandi que você quer conduzir no trabalho, na sua vida, eu acho, né, normal, tranquilo, mas tem que ter esse alinhamento. E no trabalho, né, realmente, assim, é um desafio ao mesmo tempo. Então, eu acho que do lado deles, da autorresponsabilidade deles, eu acho que eles têm que olhar para essa coerência, né? Isso cada um por si. Pô, eu realmente não quero ganhar tanto dinheiro, não estou encanado com comprar um apartamento até os 30 anos, né? Mas também, né, tenho que admitir que eu não vou fazer grandes coisas, né? Vai ser, né, grupos de amigos ali juntando para tomar uma caipirinha no fim de semana na casa de alguém, né? Para não gastar muito, né? Mas do ponto de vista da empresa, né, e dos líderes, né, realmente há uma dificuldade de encontrar uma satisfação ali, né, algo que deixe esse pessoal assim, traga uma conexão maior com a empresa para que se fique mais tempo na empresa, né?
Então, ela fica aí também, essa mesma pesquisa, eu não lembro mais, mas não foi do Brasil, foi uma pesquisa dos Estados Unidos também. Eu acho que eles ficam, em média, de 3 a 4 anos nas empresas só. Isso não é bacana para as empresas, né? Porque a maturidade faz você aprender muito sobre o produto, sobre o serviço que você faz. Então, mas aqui no Brasil isso está acontecendo também. Então, né, tem algum desafio, né? Mas eu acho que o caminho volta para o que a gente começou falando aqui. A liderança se aproximar, né, definitivamente colocar de lado o perfil de se posicionar como um cara diferente. No meu time, no time que eu liderei, é o último que eu liderei, falei, cara, eu sou igual a vocês. O que muda de vocês para mim é um conjunto de responsabilidades. Eu tenho que guiar vocês, vocês têm que executar. Né? Mas eu não me colocava de maneira alguma, né, assim, com um ar de superioridade com relação a ninguém. E quebrava o gelo ali, almoçava com o pessoal dia de semana, falando bobagem mesmo, né? Você, mesmo que eu fosse um cara talvez mais velho, assim, com uma maturidade, mas ali o líder tem que perceber como que ele vai se encaixar. Sim. As pessoas se sentirem à vontade com ele. E aí exige energia do líder, né? De sacar isso, de observar e, né, virar. Então, né, há um mês atrás eu fui jantar em Campinas, depois de um ano, deixei o meu time, né? Falei, gente, eu estou indo aí para Campinas, né? Quem topa aí jantar? Né? Eu não vou voltar para a GE, né? Não tenho nenhuma conexão mais com eles, né? Nada. A galera vibrou, foi todo mundo jantar comigo lá. Que gostoso. Isso é um reconhecimento, né? Esse eu acho que é um dos maiores reconhecimentos que a gente, como líder, tem. Eu já tive chefe que me chamou, né? Eu moro em São José, né? Quando eu era da área de vendas. Eu fui responsável pelo mercado brasileiro de reformas de hidrelétricas na Alstom, que virou GE, porque a GE comprou a Alstom. E, então eu tinha, assim, contato com o C-Level, o meu público era desde C-Level até quando eu ia visitar as plantas, eu ia falar com os operadores. Mas então eu lidava com todo tipo de pessoas. E aí, não, vamos jantar lá em São Paulo, né? Eu não gostava. Né? Se ele um dia vem esse cara aqui, né? Como eu não vou trabalhar para ele, mas eu posso falar, né? Mas ele vai, né? Se ele escutar essa fala aqui, estaria, né? Mas assim, esse cara, eu não vou nem a pau, meu amigo. Mas se fosse um cara bacana, assim, não que ele fosse uma pessoa má, né? Uma identidade, uma proximidade. Mas não encaixa, né? Uma coisa bacana, né? Então, assim, nem eu, com a dependência hierárquica, que seria interessante, né, para assim, estreitar mais os laços ainda, pensando em crescimento de carreira, né? Relacionamento faz parte. Óbvio que eu sempre foquei muito em relacionamento também, né? Mas, assim, cara, eu não vou sair aqui de São José para jantar numa sexta de noite com, né, todos os seios da América Latina e mais um C-level aí de uma empresa, porque, não tem condição, vai ser muito, né? Não é para mim isso, né? E aí eu fui lá, chamei o pessoal e uma bagunça lá, né? Volta aí de novo, quando é que aparece. Porque eu tinha uma relação, assim, realmente muito próxima com as pessoas, né? Faço, assim, até hoje, vários deles, eles mandam áudio, né? Estou passando por uma situação aqui, o que é que você acha? Então, assim, para essa geração, né, que é meio perdida, né? Assim, no sentido de que muitas vezes eles também estão querendo se encontrar, né? Eu estou com um curso aqui de storytelling um dia desse, no Senac. Aí tinha lá, fui tomar um café com o pessoal, ali na hora do intervalo. Aí tinha duas pessoas de 30 anos lá. Aí lá, meio assim, cabisbaixo, falei, cara, que foi e tal. Aí ele falou assim, não, pô, né, eu tô meio aí, né, aos 30 anos de idade, eu tô morando com meus pais, né, meio assim, tô meio perdido. Aí tinha outra geração Z, que falou assim, não, mas isso aí é normal da nossa geração. Estou com 29, ela falou, e até no passado também, eu morava com meus pais, hoje eu estou morando com minha avó. Então, assim, né, o líder, ele tem que se aproximar desse pessoal, né? Para saber, né? Para entender. De novo, e não é generalizando, porque eu tinha um que arrebentava de bom. Mas, assim, como é mais comum esse tipo de, digamos assim, de dúvidas com relação ao que fazer, né? O líder vai ter que entrar aí com um papel de mentor mais sólido, né? Sim. Cara, o que é que, né? Aí vai naquele mapeamento de mentoria de carreira, né? O que é que te faz feliz, o que é que não faz. Vamos analisar isso, começar a fazer perguntas para o cara começar a desenvolver esse raciocínio, né?
A mentoria faz você desenvolver o raciocínio, não é dar respostas, né? Mas desenvolver. Então, o líder tem que ter tempo para isso. Eu acho que essa galera vem um pouco sem referência, sabe? Sem, não sei se é sem ídolos, e esse ídolos bem entre aspas, assim, mas eles vêm sem referência, né? Tem um pessimismo, né? Isso já tem algumas pesquisas que dizem desse pessoal que eles acham que o mundo vai acabar e que eles nem vão tipo, eles nem vão ver muito que o mundo vai acabar logo, né? Então existe um pessimismo, isso é fato já estudado, né? E eu acho que falta um pouco de referência também, sabe? Falar, não, vale a pena, vai dar certo, vai não sei o quê. E eu acho que tem uma geração de líderes aí que não foi preparada para olhar para as pessoas, não teve o seu olhar treinado para olhar para as pessoas, né? E aí eu te pergunto, que você é um engenheiro, fez pós-graduação, fez mestrado, tudo engenharia, né? E aí dizem por aí, eu já escutei muito isso também, então eu cuido de pessoas, né? Dizem por aí que engenheiro não sabe lidar com pessoas. Estamos nós dois aqui, engenheiros de formação, com outros cursos além da engenharia de base, né? E aqui estamos falando de pessoas. Então tem um olhar que a gente foi aprendendo e a gente teve que ser treinado nisso daí, porque a nossa base ali nem era essa coisa de olhar para pessoas, né? Mas eu não faço segurança do trabalho sem olhar para pessoas. Eu tenho que olhar, sem entender comportamento. A pessoa, não vou ajudar a pessoa a não se acidentar se eu não entender o comportamento dela. Isso eu aprendi cedo, né? Então a gente tem que ter isso. Não tem como hoje a gente não ter um olhar para pessoas, seja lá o que a gente fizer, né? Não tem como. Eu acho que eu acho não, né? O que me fez ter esse olhar, eu acho que tem alguns fatores aí. Primeiro, que eu venho de uma família de pessoas, assim, no sentido de humanas, né? Meu pai era filósofo, professor universitário da Federal da Paraíba, mãe pedagoga. Então, assim, a minha casa era, né? Pessoas, assim, né? Como a gente fala hoje, o tempo todo, né? Então, discussões ali, filosóficas entre os dois o tempo todo. Então, esse é um fator aí de base, né? Mas, assim, no ponto de vista de carreira, eu acho que eu tive duas coisas. Uma, treinamento corporativo. Eu tive ali na GE, quando eu comecei a carreira de liderança, né? Não tive treinamentos para me tornar líder antes de virar líder. Né? Talvez isso seja aí, né, uma falha, mas é difícil a empresa às vezes saber em quem aposta. Mas, enfim, fiz alguns treinamentos corporativos da GE, que ficavam uma semana em hotel, fiz aqui em São Paulo, fiz na Itália até, e você fica lá, e aí eles trazem consultorias, né? Não só o pessoal GE, mas assim, quem é a melhor consultoria para comunicação do mundo. Aí, pá, manda lá os caras. E a partir disso, me despertou muito essa questão do desenvolvimento de carreira. E aí vem o segundo ponto. Então, assim, o gatilho para entender que eu que tinha que correr atrás muito, não só a empresa, era a questão assim, a GE tem aquela prega, e eu adoro isso, que é a autorresponsável. Ela diz assim, você é o dono da sua carreira, não eu. Então não vem me culpar que você não está indo para frente, né? Enfim, né? Há quem concorde e há quem discorde. Eu acho isso muito válido. E quando a GE, nos treinamentos, eu lembro lá atrás, trouxe isso, você é o dono da carreira, eu falei, cara, então assim, né, eu absorvi aquilo para mim. Aí eu transformei isso em autorresponsabilidade. E a partir de então, desde estudar muito os materiais que eu tinha nesses treinamentos, eu não parei mais de, com autorresponsabilidade, investir no entendimento do que era liderar. Quais as competências? Então, quando eu estava lá no operacional e eu, né, comecei a ver alguns líderes que eu admirava, falei, cara, eu quero ser líder. Né? Até então, quando eu entrei, vinha de um doutorado, o cara maior calculeiro, ele calculava até a Lua, se quisesse trazer para a Terra, eu sabia calcular. Mas uma hora eu falei, não, eu quero ser líder agora, né? Inspirado em outros, né? Pô, né? Tá bacana esse negócio aí, né? Você vê, né, modelos, você copia, né? Você, né, aquilo te atrai. Sim. E aí, quando eu vi isso, pô, mas por que aquele cara é líder? Eu falei, pô, aquele cara se comunica bem pra cacete. Aquele cara, né, no BO do danado aí, que eu arranco os cabelos aqui, né? Ela tá pleno. Tá, né? Um dia que eu fiz uns erros lá, não vi uma
uma nota que tinha nas especificações técnicas do produto, esqueci de fazer o produto de acordo, e o motor estava pronto. Quando eu fui conversar com o meu chefe, eu estava assim, me descabelando, né? Meu chefe, tranquilo, assim, flat, né? Assim, nem... Né? Aí eu comecei a olhar assim, né? Aí eu fui, né? E aí a história dos modelos, né? Você buscar... Aí eu comecei, né? Tanto buscar modelos de liderança, leituras, processo de coaching, tudo isso eu comecei a olhar e investir. Quando eu era da engenharia, eu fui de vendas, líder de vendas, responsável pelo Brasil, assinei contratos assim milionários, 50 milhões de dólares, de reformas grandes, né? Quem me via ali em vendas e me viu no começo da carreira, eu era meio ostra. Né? Eu falava pelos cotovelos dentro da minha zona de conforto. Meus amigos, maior confusão, algazarra. Saiu dali, não, vai ter um encontro de líderes em São Paulo. Né? Eu trabalhava em Campinas. Chega lá, mudo, o que é que eu vou falar? Né? Vou chamar que assunto. Aí, né, eu fui querendo evoluir, né? Eu queria chegar ao cargo de diretoria. E para chegar no cargo de diretoria, né, um feedback que eu tive de um diretor foi quando você tem que ir para a área comercial. Eu falei, então você vendas. Eu falei, porra, né? Eu já venho investindo na minha comunicação. Mas para ser vendas, eu tenho que ser o cara da comunicação. E aí, né, comecei de novo, modelos, né? Aí lendo livro e modelos. Quem que se comunica bem? Como é que ele faz? Como é que não faz? Né? Qual que é o perfil? Aí comecei a investir muito, né? E aí virei, né, um bom assim comunicador, né? Então, qualquer reunião que você, né, chegar lá, reunião com C-level, gente, né, poderosa, né? Você chegar numa reunião dessa, né, sem ficar acanhado, bom dia, tá, não sei o quê. E aí vem a questão do novo, autorresponsabilidade. Então, assim, eu investi muito. Eu tive a parte da empresa que a gente falou aqui no começo, né? 3 coisas, né? Líderes, empresa e o cara individual. Eu tive as 3 no começo da minha carreira, porque para eu ir para os treinamentos corporativos, eu era indicado pelos meus líderes e via o potencial. Eu, quando fui para o treinamento, né, dado pelas empresas, absorvi aquilo e comecei a investir como se eu fosse o dono da minha carreira. Qualquer passo que eu desse, eu já estava olhando ali 2, 3 anos adiante qual era o conjunto de habilidades que eu precisava investir. Aí investia muito com alto esforço mesmo, né? Para chegar lá. Né? Então, acho que foi por aí que eu consegui desenvolver, né, para chegar onde eu queria. Mas eu acho que o mais importante é o objetivo, né? Você sabia onde você queria chegar. Nossa, isso é fundamental, né? Você sabia onde você podia chegar. E essa questão da observação, eu acho que é o fundamental. Quando eu falo que não tem referência, às vezes eu sinto falta isso da minha filha. Minha filha tem 21, os amigos dela, tal. Quando eu observo, me parece que falta um pouco de referência. Sabe quais são as suas referências? E não tem. Tudo bem, tem a mãe, mas assim, sei lá, a gente. Eu acho que a gente tinha uma coisa de absorver tudo. Eu vou absorver todas as pessoas que estão à minha volta, que eu quero absorver, quero entender, quero fazer o que a pessoa faz de legal. E às vezes eu acho que falta um pouquinho essa predisposição para absorver. Não sei se por conta de tela, né? Porque somos criados assim e perdemos um pouco essa coisa do horizonte. Mas eu vejo que falta um pouco essa vontade de absorver, sabe? Essa vontade de... E a gente precisa dar. Quando a gente começa a mostrar as vantagens disso, eu tenho tido bons resultados, de maneira geral. Mas, observa isso, veja isso. Tá? Vai abrindo e parece que faz uau, né? O mundo fez-se a luz, não é mesmo? De repente. Os doguinhos aí. Os objetivos, Viviane, eu acho que é fundamental, né? Talvez o que a gente possa aí colaborar também com a geração Z, né? É a questão de ajudá-los a ter um objetivo, porque o objetivo é algo que se tem que... Eu bato sempre nessa tecla, né? Todo mundo fala, não, mas tem que saber o objetivo, só que não é tão fácil, né? Porque mesmo nós aí, que já temos aí um certo tempo aí de mercado e de vida, né? A gente gosta de muitas coisas.
Mas você tem que parar e fazer uma análise profunda, e aí vem o autoconhecimento para decidir o que é que você quer concentrar a sua energia, né? Então, assim, você não tem que decidir um objetivo. Eu até faço comparações assim, cara, Almir Klink atravessou o Atlântico, né? Foi lá a remo, né? Lá pro outro lado. Você acha que esse cara tinha dúvida? Ele ia chegar lá no meio do Atlântico, não, eu quero ir pro Pacífico. Não sei bem o que eu estou fazendo aqui, perdi a entrada ali, não, né? O cara que quer ser CEO em geral, os CEOs, o cara tem que concentrar para chegar lá. Um neurocirurgião, né? Eu sou transplantado de fígado, né? Devido às doenças que eu tive, uma delas que me levou a um transplante de fígado foi que me fizeram mudar de carreira, né? Eu decidi que queria lidar mais com pessoas, né? Várias chaves aí viraram com esses acontecimentos. Mas, assim, você não pode ter dúvida, né? Um neurocirurgião, um médico que faz transplante. Cara, o cara faz 5 anos de medicina, aí faz 3 residências, aí depois faz transplante, o cara vai começar a operar com 35 anos de idade. É muito tempo, né? É muito tempo, mas ele não tem dúvida. Não tem dúvida. Né? E aí, quando você tem dúvida, você, né, eu estou indo nessa direção, porque eu quero ser líder. Aí, de repente, você vê assim, não, mas tem um cara ali da qualidade, é bacana aquele negócio da qualidade, acho que eu vou, né, será que é bacana? Eu vou com a Bet, que eu tô ganhando, meu amigo tá ganhando dinheiro na Bet. Tal, daqui a pouco ele quer virar, né, esses coach fuleiro aí, né, coach é uma profissão nobre danada, né, mas infelizmente, né, o mercado aí se apossou do nome. Exatamente. E, né, eu fiz o coach há 1000 anos atrás aí, é fenomenal, né, o negócio. Quando é um coach sério, né, coach executivo e tal, né. Então, mas assim, o cara não pode querer ficar mudando de objetivos, né, a todo instante, porque objetivos relevantes requerem muita energia. Sim. Né? Se você vai colocar pouca energia, você nunca vai chegar naquilo que você quer. Né? Então, assim, os líderes também aí com essa geração, talvez começar, né, a fazer provocações para eles enxergarem melhor ali como definir, né, objetivos, né, através de perguntas provocadoras, né, cara, mas que é isso, que é aquilo, né, tal. Porque na hora que você realmente enxerga algo que você gosta, né, você vai com tudo. Né? Eu acho que provocação é uma coisa que falta muito hoje, né? Pessoas que provoquem e pessoas que aceitem ser provocadas sem ser magoadas ou sem se sentirem diminuídas ou de alguma coisa desse tipo, né? Você falou que você foi transplantado. A gente já ia chegar nisso daí, eu acho importante. Você foi o primeiro transplantado a ser atleta no Brasil? Não. Já tem uma história aí muito discreta, né, de pessoas transplantadas que fazem esporte no Brasil, né? Tá. Eu fui... A minha vida, né, assim... até os meus 35 anos de idade, eu costumo dizer que nem dor de cabeça eu tinha, né? Não tomava nem uma dipirona nem para dor de cabeça, mas eu tomava, né? Gostava bastante de cerveja, ainda gosto, mas não bebo, né? Gostava bastante de cervejinha, uísque e tal, né? Mas lá em 2011, né? Inclusive quando eu consegui ali, até aquele momento na minha carreira, eu estava liderando um departamento de engenharia. E eu tive o diagnóstico de 2 doenças, uma doença intestinal autoimune, chamada retocolite, e essa daí, felizmente, né, ela pode assim, tomar proporções bem severas, mas no meu caso, felizmente, eu consigo controlar até hoje essa doença intestinal com medicação de uso contínuo. No mesmo ano, né, surgiu uma doença hepática, lá em 2011, que foi progredindo aos poucos, né, e em 2018, né, no último dia de 2018, 31 de dezembro, eu fiz um transplante de fígado, em São Paulo, capital mesmo. E, assim, né, muito louco, né, o transplante, porque, assim, era um corpo que morria dias antes, e dias depois eu estava, né, assim, a minha lista de sintomas, se eu começar a falar aqui, eu fico 3 horas só falando de sintoma, né, do mal aqui, né, coisas ruins, né. Mas uma doença não tem nada a ver com a outra. Na verdade, assim, elas andam... Essa doença do fígado, normalmente, quem a tem também tem essa intestinal, mas a intestinal, às vezes, anda sozinha também. Tá. Mas é muito comum elas andarem juntas, digamos assim.
E esse processo todo foi rápido de você descobrir a doença e chegar no nível de precisar um transplante ou não? Não, o diagnóstico foi em 2011 e eu fiz o transplante em 2018. Mas, assim, eu fiz em 2018, não que eu estava em lista à espera do transplante, né? Porque é preciso entender como funciona o sistema brasileiro, que é por gravidade, né? Quão crítico você está. Sim. Então, se você tem uma cirrose hepática fulminante agora, amanhã você faz um transplante no Brasil, basicamente, né? Até tem esse caso aí do Faustão, né, vigente. Não, ele tem muito dinheiro. Não tem nada a ver. O sistema é super seguro, super transparente, né? Tem tantos critérios ali que... Eu tenho essa impressão também, que eu conheço gente que um sistema muito sério. Se for sério, eu conheço gente que transplantou 10 vezes mais rápido que o Faustão, gente com condição financeira baixíssima, 100% SUS, né? Agora não é famoso, né? Então, né? Enfim. E aí eu fiz o transplante, ano novo, vida nova, né? Comecei em 2019, realmente assim, pra você ter uma ideia, nem fome, né? E nem paladar eu tinha ali durante uns 2 anos. 2, 3 dias depois do transplante, nossa, eu tava com uma fome enlouquecida. Quando eu comia ali no quarto, saí da UTI e viu comida de verdade, cara, eu dei uma garfada assim num purê que tinha ali, que o cara fez. Putz, meu, isso tem gosto, velho. Aí eu comecei a comer louco. Até reboco de parede eu tava comendo, né, cara? E nesse tempo todo você estava trabalhando ainda dentro do corporativo? Eu trabalhei até antes do transplante, até umas semanas do transplante eu trabalhei. Até porque, né, assim, sempre aquela discussão, mas não é melhor parar, né? Eu acho que, né, aquele ditado para mim, né, super antigo aí, né, cabeça vazia, morada do diabo. Sim. Ele é totalmente válido, né? Então, se eu ficasse em casa parado, então eu trabalhei assim, todo mazelado, mas estava trabalhando feito um louco, até uma semana antes do transplante, pra você ter ideia. Então, para o lado emocional, o lado psicológico, porque eu trabalho numa grande multinacional, você pode estar doente ou não, vai ter pressão para, né, líder de vendas, né? Eu era responsável pelo Brasil, número 1 de vendas ali. Ninguém, né, se não der conta, vai, né? Já pede licença aí. Vai, né? Já pede licença aí, arruma alguma coisa aí, né? Então, né, eu trabalhava ali realmente muito, muito forte, até bem próximo do transplante. Tive ali internações, fiquei 3 internações em 2018, né? Mas, assim, felizmente, né, como eu entregava resultados, né, independentemente da minha condição, nunca tive risco ali de ser desligado no meio do caminho, né? E depois do transplante, pra você ter uma ideia, né, quando eu estava voando ali, 4 meses depois do transplante, uma nova doença, uma terceira doença autoimune, só que dessa vez neurológica degenerativa, uma neuropatia periférica, que começou a andar a passos largos, assim, com 1 mês eu estava louco, né, meus pés formigando, assim, eu não conseguia calçar nem um chinelo de dedo, pôr um lençolzinho ali em cima, dor irradiando para o joelho. Comecei com minha médica, fui doutora Uda, né, que é a minha médica, disse, cara, do joelho para cima eu tô na Ferrari, agora do joelho para baixo eu não tô conseguindo nem dormir, tô com privação de sono, uma loucura. Aí ela, cara, isso é neurológico. O resultado, me internou, neurologista envolvido, me viraram do avesso, enfim, né, resumindo, 1 ano e meio de tratamento, todos os meses eu ficava 1 semana internado, tomando uma medicação que ficava correndo na minha veia o dia inteiro. E muita fisioterapia, mas parou, né? Cessou, né? Eu consegui deter a doença, né? Infelizmente, porque essa doença, à medida que avança, você, né, entra tudo, você, né, uma consequência dela. E aí, depois desses BOs todos, né, muitas mudanças ali, né? Lá em 2018, antes do transplante, abriu a função, a vaga, né, que eu queria para virar diretor, né, da área de serviços, né, na GE, e eu nem apliquei, porque, assim, era o que eu via construindo a minha carreira para aquilo, né? As pessoas já chegaram para mim, agora chegou a sua vez, né, Cornélio? E eu nem apliquei para a vaga, porque eu estava, na realidade, lutando mais pela vida do que pela vaga, né? E quando voltei para, né, a GE, fiquei no total aí 2 anos afastado, quando voltei, já voltei assim, cara, essa ambição aí eu já não tenho mais, não é mais isso. E com 6 meses de GE, né, liderando a equipe de novo, eu já falei, cara, eu vou fazer um plano para deixar o mundo corporativo, né? Atender o mundo corporativo, mas estando fora e não estando dentro dele como líder, né? E aí, realmente, eu fiz um planejamento financeiro, né, de negócios e tal, e deixei a GE ano passado, depois de 3 anos desse retorno, né, em comum acordo, falei, gente, ó, chegou a minha hora, né, então
vou tomar um rumo aí e vamos que vamos. Então, e aí, nessa história toda, nesse rolê todo, eu sei que você é triatleta, e aí eu queria saber em que parte da história o atletismo entrou na sua vida, se já vinha de antes, porque trabalhando feito doido, né? No mundo, numa empresa multinacional americana, o tempo para você programar treino, eu sei que o treino tem que ser ali no relógio, né? Hoje é 10 minutos, é 10 minutos, é 1 hora e acabou, né? Não é um minuto a mais. Como é que entrou esse rolê todo do esporte na sua vida? Na adolescência, né, eu jogava vôlei lá em João Pessoa, na Paraíba, eu tenho 1,83 m, né, e naquela época, né, hoje já até mesmo lá, né, que a estatura média lá é um pouco menor do que a de São Paulo, né, mas mesmo lá já teve uma mudança disso aí, né, mas na minha época era alto, né, então eu jogava vôlei, eu era até jogador central, né, que é o cara alto, né, era até bolsista no ensino médio ali, né, no científico, como a gente chamava na época, né, hoje é ensino médio, né, e entrei na universidade, joguei um pouco ali ainda, alguns mais só pelada com os amigos tal, e né, saí de lá de João Pessoa, fiz mestrado lá ainda na Federal e fiz doutorado entre a Unicamp e também uma universidade lá na Itália, fiquei um ano lá no Politécnico de Turim. Quando eu fui fazer o doutorado, né, em Campinas, eu ainda mantive ali umas corridinhas e tudo mais, né, lá na Itália também, mas já diminuindo a intensidade. E aí, né, aos 30 anos, quando eu entrei no mundo corporativo, aí, meu amigo, diminui geral. Né? Aí realmente, né, foi o bolso foi engordando, né, e o exercício diminuindo e a bebida aumentando também, né? Tudo contra a saúde, né, ali, digamos assim. Mas quando eu tive o diagnóstico de minhas doenças, né, lá em 2011, eu já, por exemplo, eu parei de beber uísque, continuei tomando uma cervejinha ainda e voltei a correr. Correr, assim, de maneira um pouco discreta, ainda 5 quilômetros, fiz uma corridinha, outra de 10, e era isso. Aí chegou ali, quando eu comecei a piorar, em 2016, meu transplante foi no fim de 2018, eu tive que entrar no sedentarismo forçado também, porque qualquer esforço a mais era janela para infecção, para assim, um quadro severo das minhas doenças. Então eu tive que parar o esporte, não podia mais exigir nada do meu organismo. Fiz o transplante, né? Aí depois do transplante tive a doença neurológica, a neuropatia, e ali eu comecei já, né? Logo no pós-transplante, querendo voltar, né, para o esporte. E quando veio a doença neurológica, aí é que eu disse, cara, eu tenho, né, amo o esporte, né, sempre gostei, parei umas épocas aí, porque no fim priorizei muito trabalho e outras coisas, tomaram, né, a vez do esporte, mas sempre adorei. Minha adolescência realmente era muito esporte, assim, negócio louco, né, vôlei no colégio, futebol na praia, você imaginar, bicicross, umas doideiras nada lá. E aí, em um dado momento, eu falei, porra, eu tenho aqui uma doença intestinal ativa, que eu controlo com medicação. Tem um transplante, que tem uma doença de base que pode voltar. A minha doença de base do transplante, ela está paradinha, graças a Deus, né? Já estou com, né, vai fazer 7 anos de transplante. Né, fiz exame, tive resultado ontem de um exame de check-up absurdamente bom, meus resultados. E uma neuropatia periférica que também pode voltar. Então, assim, eu tenho uma doença ativa intestinal controlada, tenho uma doença de base que me levou ao transplante que pode voltar, e tem uma neuropatia periférica que foi controlada, que pode voltar. Então, assim, eu sou muito pragmático também, ao mesmo tempo. Cara, um corpo com tanta mazela precisa de algo mais além de remédio. Vai lutar contra tudo isso. E o esporte fortalece o físico e também, né, e eu acho que às vezes até mais a mente, né? O esporte para o emocional é fantástico. Por isso que você tem que fazer algum esporte. Ah, não, mas eu não sou bom de físico. Vai jogar dardo. Vai jogar dama. Xadrez. Faz alguma coisa para a cabeça, né? Ativar ali. Porque mesmo você jogando xadrez ou dardo, né? Estou perdendo para alguém, eu estou ficando puto, né? Você começa a trabalhar resiliência, né? Porque verdade. Agora não é possível, né? Eu tenho que ganhar mais. Aí você fica, né? Aprende com erro, é isso aí. Erro, né? Então, assim, esporte é muito válido para a mente também, né? Você, quando tem um esforço físico, tem até endorfinada no final, né? Você acaba ali, depois de uns minutos, tem
um relaxamento extremo, mas mesmo o esporte que não tem, assim, demanda física alta, né? No meu caso, eu queria, assim, demanda física alta, porque quanto mais atividade física, mais eu fortaleceria esse corpo, né, cheio de coisas. Uhum. E, de fato, aí eu, né, comecei corrida, depois comprei uma bike, né, aí fiquei correndo, né, fazendo bike, e um dado momento aprendi, né, resolvi aprender a nadar, porque, embora eu seja um cara praiano, né, eu vim de João Pessoa, morava na praia, né, eu tive um episódio de afogamento nos meus 15 anos de idade, inclusive, né, e vim aprender a nadar em 2021, como transplantado, neuropático, retocolítico, né, que é a doença do intestino. Aí o cara da escola olhou e falou, mas colega, exatamente o que você quer fazer aqui, pelo amor de Deus? A minha natação foi engraçada, eu não sabia nadar, quando eu tenho uma professora particular, eu estava na GE ainda, eu só tinha segunda e quinta de noite, a agenda toda louca, para aprender a nadar. No meu prédio aqui, piscina aberta, não aquecida. Nossa Senhora. Né? Aí, quando eu conversei... Não, é coisa de doido mesmo, né? Eu olho assim, eu era bem pirado, né? Aí eu conversei com a professora a primeira vez, eu digo, ó, né, eu não sou um aluno, assim, muito trivial, né? Eu tenho algumas questões de base aí que podem... Tem uns probleminhas, mas nada não. Pode interferir aí, eu realmente não tenho muita certeza, assim, do meu desempenho em nada na vida. Porque eu tenho um transplante e tal, né? Eu falei para ela, né? E aí eu realmente fui para o triatlo, né? Faço triatlo sprint e olímpico. Né? O olímpico são 1.500 metros nadando, 40 quilômetros de bicicleta e 10 correndo. O sprint é metade disso. Então, eu cheguei a fazer uma inscrição para o meio Ironman ano passado no Rio de Janeiro, mas 2024 foi um ano terrível para mim, porque acumulei um monte de estresse, tive uma internação, depois de 5 anos, assim, irretocável, eu tive uma internação em janeiro do ano passado. E depois Por conta dessa movimentação toda de sair... Na realidade, assim, foi um acúmulo de estresse. Eu estava deixando a GE, vivendo um fim de ano na GE altamente atribulado, com reuniões de pressão o tempo todo. A minha mãe fazendo uma cirurgia na coluna com risco de ficar tetraplégica, inclusive fui para João Pessoa com 2 protusões discais assim, gravíssimas. Minha mãe com 88 anos na época, agora 89, 87. E eu, né, como eu já estava inscrito para o Ironman, treinando feito louco. Então, juntou uma série de estresses. Né? A minha médica do transplante falou, Cornelius, uma pessoa que não tem nada tinha pipocado. Imagine você, né? Que não dá, né? A gente tem, né, uma condição especial, de fato, né? E aí o fusível pipocou, né? Mas aí o que aconteceu, né? Foram 9 dias de internação em janeiro do ano passado, né? Um medo, assim, terrível, né? Porque eu já tive medo de morrer quando, né, fiz o transplante. E uma internação dessa, né, você pode ter uma descompensação geral aí, sorte que realmente era assim, era só uma descompensação, né, a imunidade baixou tanto com todos esses estresses que me levou a uma infecção generalizada. Mas chegou no hospital, meteram antibiótico, já 2, 3 dias começou a regularizar tudo, me viraram do avesso, não acharam nada. Era realmente assim, uma baixa de imunidade que alguma bactéria ali, enfim, entrou na corrente sanguínea, se aproveitou da situação, né? Mas o que piorou a situação foi que 15 dias depois eu peguei uma Covid. Minha segunda Covid. E essa Covid foi levíssima, eu só soube porque até eu ia para a empresa, aí estava começando a ter um corrimento assim no nariz, no coração, aí falei, vamos fazer um teste para não... Né, não é justo eu ir para a empresa sem saber, né? E aí deu Covid no teste. Aí eu não fui para a empresa, passou, uma semana ali passou, e essa Covid se transformou numa Covid longa. Né? Não sei se todo mundo conhece o que é uma Covid longa, né? Mas você não tem mais o vírus morre, né? Se você der uma pesquisada na internet aí, você vai achar zilhões de casos, já um quadro diagnosticado pela medicina. Você tem uma Covid, que em geral é até uma Covid leve, hoje só tem Covid leve, né? Sim. Mas, o vírus morre, mas o seu organismo adquire alguma sensibilidade. Você fica tendo episódios por um tempo aí que vai até 2 anos, muito comumente.
Tem uma galera que relata algumas coisas que eu já vi. Ah, mas isso é por causa do Covid. Às vezes fala, ah, mas isso é por causa do Covid. Tem a galera que usa a Covid como desculpa, né? Esquece alguma coisa, mas não é sequela da Covid, né? Não, as pessoas que me falaram não era desculpa, não. Era alguma coisa que tinha uma explicaçãozinha, dizia o caso do Covid. Tá bom. Mas, assim, e esse quadro de sensibilidade, ele varia. Então, tem pessoas que ficam tendo, por exemplo, de tantos em tantos tempos, episódios de estomacais terríveis. Uma diarreia louca sem explicação. No meu caso, eu fiquei tendo, assim, eu tive ano passado umas 8 vezes, para você ter uma ideia, mais ou menos, episódios onde eu vi uma febre alta, uma indisposição, que eu ficava com o corpo todo quebrado, e fui tendo isso numa média a cada 3 semanas, às vezes a cada 2 semanas, às vezes a cada 4 semanas, eu diria que numa média a cada 3 semanas até agosto, setembro, ano passado. E aí eu abandonei o triatlo, abandonei tudo, né? E óbvio que eu com tanta mazela, né? Neuropatia, fígado, né? Intestino, né? Novamente, né? Vamos tacar exame para ver o que é isso, né? De onde é que vem esse problema, né? No fim, né? 200 especialistas e a conclusão foi não tem nada. Isso deve ser Covid longa. Não tem um teste que diga que é Covid longa. Mas, assim, já é um quadro, né? O infectologista falou, é um quadro, né? Chama long Covid em inglês. É um quadro, né? Assim, já batido o martelo, definido pela medicina, com essa sensibilidade que você pode adquirir aí pós-Covid. E aí só foi passar no fim do ano passado, depois ficou um ano, né? E aí eu voltei em janeiro, comecei de novo a correr, né? Tal. Fevereiro eu voltei com consistência. E aí, em abril, voltei para a assessoria esportiva. Mas o ano passado você não treinou nada, não. Praticamente nada. Tentei voltar 1000 vezes. Passava esses quadros, eu ia correr. Passava, eu ia. E aí, toda vez uma decepção, né? E aí, volta, né, até para a questão de resiliência, né? Você perde as frustrações, você tem que rever os seus objetivos para os factíveis, né? Chegou uma hora que eu falei, cara, eu não tenho mais objetivo. Meu objetivo é acordar de manhã, dependendo de como eu me sentir, eu vou fazer algo que eu não vou. Fui nessa balada. Mas, assim, o triatlo, né, quando eu entrei definitivamente no triatlo, foi janeiro de 2022. Passei 3 meses para aprender a nadar, no fim de 2021. Né, fiz a São Silvestre de 2021, inclusive. Quando chegou em janeiro de 2022, eu entrei na assessoria de triatlo. 6 meses depois, eu fiz o meu primeiro triatlo sprint. E 11 meses depois, eu fiz o meu primeiro triatlo olímpico. Ai, que legal. E em abril de 2023, o meu grande objetivo, volta lá também que a gente falou um pouquinho, objetivos. Você tem que ser obcecado por seus objetivos. E eu estava obcecado pelo objetivo de participar dos World Transplant Games. São os Jogos Mundiais de Atletas Transplantados. E fui para a Austrália em abril de 2023 fazer um triatlon, né, ciclismo lá. Minha melhor posição foi 6º lugar no ciclismo, triatlon não fui bem. E estou indo agora, né, maior dúvida, assim, certeza se eu iria ou não, mas agora no dia 15/8, eu estou indo para a Alemanha, para os Jogos Mundiais 2025, para Dresden, que fica 2 horas de Berlim, como triatleta novamente. Como triatleta, mas não é jogos de transplantados. Jogos de transplantados. Jogos mundiais, a gente chama de Olimpíadas de transplantados. É assim, maravilhoso. São 2.200 atletas. Para você ter ideia, a Paralimpíada tem em torno de 4.000 atletas. Então, a gente tem metade de uma Paralimpíada somente com atletas transplantados. Olha que legal. Eu nem sabia que tinha essa categoria, né, de atletas transplantados com alguns eventos especiais. Fui descobrir aquele dia com a sua palestra. Eu falei, nossa, que coisa legal isso. Puxa, eu acho isso muito importante, né? Porque eu acho que no seu processo, você deve ter passado por isso, você falou, mas deve ter sido. Agora é fácil, né? Agora é igual ao humor, né? Eu tinha um chefe que falava que engenheiro de obra pronta sempre tá bom, né? Daí quando chegava, não, mas eu sabia que você não sabia que você é engenheiro de obra pronta, né? Devia ter falado antes do negócio quebrar, antes da pessoa se acidentar, né? Eu acho que nesse seu processo aí longo, você por muitas vezes viu a morte de perto e falou assim, não vou olhar para a luz, eu vou ficar aqui porque eu tenho um monte de coisa para fazer ainda. Tem meus compromissos aqui, tem meus objetivos para cumprir e eu vou ficar por aqui. É isso mesmo. E eu acho que
que um evento desse é como uma celebração, né? Porque é um processo, né? Quanto que você falou, né? Quanto você muda, e eu acho que todo mundo que passa por um processo desse tem a chance de rever muitas coisas, né? Para o bem ou para o mal, mas assim, tem a chance de rever. Eu acho impossível, não sei se tem alguma coisa impossível, mas eu acho assim extremamente pouco provável que alguém passe por um processo desse, né, sem mudar nada, sem exatamente a mesma pessoa que entrou. Não, era para ser assim. Difícil, você muda muito, né? Eu mesmo, quando falei, eu estava ali focado numa carreira né, hierárquica, né? E estava dando certo, né? Porque eu ia, né, se não fosse minha doença, em 2018 eu teria chegado a um cargo de diretor. Depois só o CEO geral, né? Depois desse cargo, né? E depois que eu voltei lá em 2021, cara, já não, assim, queria mais. Com 6 meses de empresa, eu falei, cara, eu vou, né, fazer um plano de transição para deixar a GE. E nesse processo, dentro da GE, né, eu trabalhei, antes eu trabalhava a 130%, digamos assim. Nesses últimos 3 anos que eu fiquei, eu trabalhava a 100%. Super entregando, super resultados, assim, muito bons, tal. Mas, assim, como eu já estava com um plano de sair, até oportunidades em áreas estratégicas que são as minhas preferidas, né, surgiram ali e eu fiquei meio assim, né, dando uma de doido, né, porque eu ia sair da empresa, então também não, né, eu não queria dizer que ia sair, né, mas também não achava justo, né, fazer uma movimentação grande ali dentro, né, que logo depois eu fosse dizer que ia sair. Então, cargo estratégico, você vai formar relacionamento com clientes, enfim. Né, e aí eu evitei isso, de fato, né? Assim, podia ter, né? Houve ali algumas conversas e eu fiquei, não, um passarinho ali. Tá, né? E a gente tem que aproveitar essas mudanças. O que eu falo, às vezes, será que você precisa ter uma situação tão crítica assim? Você precisa chegar no seu limite para rever o que você precisa mudar? Né? E tem gente que precisa, né? Não sei se é o seu caso, mas assim, tem gente que precisa, então vamos aprender. A ideia é que a gente consiga aprender com a experiência alheia, né? A ideia é que eu consiga entender que eu preciso ter objetivo e que o objetivo pode mudar. Tá? Então, acho que essa é a ideia, né? Hoje, há 10 anos atrás, você era um cara que tinha objetivos muito definidos e que não ia mudar, né? E de repente mudou e fez sentido mudar. Então, eu acho que esse movimento que a gente aprende, que é fundamental assim para as nossas para as relações humanas, né? Entender o movimento do outro e trazer isso e aprender com o outro. Eu posso aprender com o outro, né? É permitido, né? Eu ter um ganho com o processo do outro, né? Essa mudança, ela foi, assim, muito bacana nesse processo todo que eu passei, né? Não no sentido da doença em si, né? Mas no processo do ponto de vista psicológico, de pessoa, né? Então, depois de tudo que eu passei, na realidade, né? Eu estou cada vez mais, assim, o meu foco realmente é compartilhar minhas experiências aí de liderança, né? Os meus temas são liderança e superação, né? Dentro de superação e resiliência, tanto na esfera individual como na esfera corporativa de liderança. Então, quando se fala de resiliência, você tem resiliência em vários segmentos, mas quando a gente olha no mundo corporativo, você tem resiliência do ponto de vista individual, o que é que torna uma pessoa individualmente resiliente. Tem uma outra coisa que é fundamental para o mundo corporativo, é o que é que torna um time resiliente. São coisas distintas. Né? Sim, super diferente. Né? O que torna um time resiliente, resiliência coletiva, no fim, é um conjunto de boas práticas de gestão. Comunicação aberta, segurança psicológica, né? Tem uma série de práticas de gestão processos muito bem definidos, diversidade traz resiliência coletiva. Então, tem uma série de fatores que entram na resiliência coletiva, que tornam um time robusto, aquele time que, num aperto, ao invés de um apontar um dedo para o outro, o time se une. Né? Isso é um time resiliente, né? Que é diferente de resiliência individual. Né? Sim. Individual é quando você, né, taca de pau e você consegue aguentar e depois se reerguer
ir para frente, né? São conceitos distintos, mas ambos são importantes, né? No mundo corporativo, né? E eu acho que essa resiliência pessoal dentro de um time, ela talvez precise, o conceito dela precisa ser revista, né? Você falou, o cara é super resiliente, você taca o pau, o cara vai, mas a que preço que está indo? Né? E a resiliência do time, o time está indo, aí assim a gente vai compensando, né? Eu falo que eu tenho o bingo do podcast, né? Que em algum momento a gente vai falar necessariamente de mudança, a gente vai falar necessariamente de diversidade e tal, e essa questão da mudança, todo esse processo que as empresas estão passando, acho que o mundo está passando, o mundo corporativo está passando por um processo muito intenso, que eu acho que a gente está atrasado na mudança, a gente já devia ter mudado, mas a gente está em 2025, chegando em Marte, não mudou ainda, né? Continua tendo, eu acho que o processo é um processo doloroso de mudança, né? Porque é olhar para o que precisa mudar e como precisa mudar, e a gente não sabe, a gente está meio sem referência, acho que a gente está vivendo esse momento meio complexo da mudança, né? E todo mundo concorda que a mudança é necessária, né? Não dá para continuar do jeito que está. Não dá. A vida tem que mudar e tem que abraçar essa mudança, mas é difícil, né? O ser humano, ele treme na mudança, ele quer né, ficar mais no... Tudo que vem de novo, ele se assusta um pouco, né? Sim. E aí, de novo, entra também, né, dentro do mundo corporativo, a liderança, né, tem um papel fundamental, né, trazer segurança, né? Uhum. Cara, na GE eu vi lá umas coisas assim impressionantes, né? A GE anunciava, por exemplo, o último anúncio da GE, ela se dividiu em 3 companhias. A GE é um conglomerado gigantesco. Aí, quando eu saí, né, 2 anos, ano 2024, entre 2023 e 2024, ela dividiu em 3 CNPJs, né, vamos chamar assim, globais. 3 companhias distintas, grupos totalmente separados. A GE que existe hoje não é a GE de 3 anos atrás. São 3 grupos que andam por conta própria. Aviação, saúde e industrial. Aí o pessoal, nossa, o que é que vai acontecer com o que vai acontecer com a gente? E, cara, não vai acontecer nada com a gente. Mas só o fato da empresa, né, tá se dividindo, a gente é uma planta entre 200 plantas da GE industriais. Essa mudança, né, esse fatiamento dela em 3, não vai mudar nada. A aviation, né, que é um dos negócios que ficou, não tem nada a ver com indústria já hoje em dia. O fato de separar, mas só o fato da empresa anunciar que vai mudar a gente no nível operacional, montando um produto na linha de produção, cara, isso vai me afetar como? Né? Só a notícia de uma mudança, né, já dando um pano na galera. Gente, não vai mudar nada a nossa realidade. Talvez, se mudar, é para o bem, porque pode ser que nessa mudança, né, algumas plantas encontrem sinergias, né, e consigam, enfim, fazer um supply chain aí mais comum, que vai trazer alguma queda de custo. Mas, assim, né, o que a gente faz é o que a gente faz, ninguém vai fazer. E isso faz parte do mundo corporativo, né? Na minha última operação, de vez em quando vinha, é porque vai vender tal planta para não sei quem, vai vender tal planta para não sei quem. Eu falei, gente, se vender a planta de água de coco para tal coisa, vai continuar fazendo água de coco. Não consigo. Aí, se o outro que comprar não quiser mais fazer água de coco, ele vende a planta, ele fecha a planta, manda todo mundo embora, tá tudo certo. Mas assim, se eu tenho uma planta de água de coco, ela faz água de coco. Se alguém vai comprar uma planta que faz água de coco, ela não vai comprar uma planta de água de coco para fazer suco de melancia, certo? Vai continuar fazendo. Então, continua fazendo o que você está fazendo. E a gente vai, mas e se fechar? Eu falei, se fechar, pode fechar amanhã. Alguém pode chegar aqui e falar assim, fechou? E aí? Não precisamos desse drama todo, porque o dia que fechar vai ser assim, fechou. Tá na hora. Sabe quando você está no bar, a cozinha vai fechar. Você quer mais alguma coisa? Não, então, colega, vai fechar. Tem uma coisa, né, Viviane? Quando há essas compras aí, vendas ou fusões, né, o nível operacional, que é o que mais se preocupa, normalmente é o que é menos tocado. É menos afetado. Porque normalmente, não, tem 2 lideranças aqui que são, né, pode ser só uma. Né? Aí normalmente é do comprador, né? Aí o comprado, aquela liderança. Normalmente. Mas o operacional,
Não vai mudar. Não tem impacto praticamente. Vamos continuar fazendo a mesma coisa. Muitas vezes falei para a equipe, vamos Mas continuar. falou em mudança, né, é sempre... E aí o líder tem que acalmar, né? Então, falar para o pessoal, né? Gente, peraí, vamos lá, vamos analisar. A gente está aqui, ó, fazendo motor, fazendo isso, tal. Isso não vai mudar. O que a gente tem que se preocupar é com os BO que estão aqui na produção. E não o BO lá de cima. Eu falo que eu sentava de rodinha com o pessoal, né? Gente, vamos sentar de rodinha aqui, vamos conversar. Né? Assim, a gente faz o quê? Emergência. Se a gente não fizer emergência aqui, a gente vai fazer emergência em qualquer lugar. Então, assim, a gente sabe fazer emergência. A emergência precisa de emergência, de cuidar de emergência, precisa. Então tá tudo certo, né? E é sobre isso, mas a gente precisa mudar a visão, né? E para aí o líder tem que dar essa segurança, tem que sentar de rodinha, explicar, que é onde vai fazer a diferença. Né? Então, se eu falar isso, as pessoas confiam em mim, porque sabem que em algum momento essa daqui é a sócia que vigia. Essa é igual que eu tenho aqui. Essa daqui é a sócia que vigia o meu serviço. E aí, em algum momento, a gente precisa dar essa relação de confiança, que é o que vai fazer diferença lá na frente, quando eu precisar da equipe, né? Quando eu precisar resolver alguma coisa, quando eu estiver junto. Né? Mas é sobre isso. Bom, a gente está chegando no fim, eu quero te agradecer demais essa conversa. Eu acho que assim, até anotei aqui que você conseguiu dar muita leveza para um processo tão complexo que você passou para todos os outros, assim, acho que os processos organizacionais sempre são complexos, mas a ideia sempre é trazer, onde é que está a leveza disso? Onde é que nunca vai ser fácil, né? Mas pode ser leve, pode ser simples, a gente pode simplificar, né? A vida já é tão complicada, né? Vamos simplificar. Então, eu quero te agradecer demais, assim, até por essa sua postura de vida, assim, quando eu te conheci, já tive essa sensação dessa coisa da leveza mesmo, sabe? Dá para fazer, sim, sei lá, o problema tá aí, a gente tem que resolver, né? Não dá para, não vamos pirar, né? Se a gente pirar, a gente tem 2 problemas, né? Despirar e resolver o problema. Então, vamos resolver o problema. Então, eu quero te agradecer demais a sua presença aqui, esse bate-papo muito legal. Muito obrigada mesmo, obrigada mesmo. Obrigado pelo convite, Viviane. Foi super bacana também aqui compartilhar experiências, né? Com leveza sempre fica melhor, né? Porque, de fato, a gente já vê muita coisa pesada acontecendo, né? E com tudo que eu passei, né, eu deixei a indústria, alguns me chamaram até de louco, outros de corajoso, né? Porque, embora o mundo corporativo, né, você, né, pode ser demitido numa fusão ou por um desempenho, faz parte do processo, né, você tem um risco de ser desligado em algum momento. Mas, assim, como eu sempre tive um histórico de resultados muito positivos, eu nunca me senti nem perto de ser ameaçado. Né? Teve ali, naquela época ali de 2013 até 2017, né, foi a maior crise que eu peguei no mercado. Né? A planta que eu entrei aqui em Taubaté tinha 3 mil pessoas em 2012, em 2017 tinha 700. Nossa. Com essa crise aí que houve ali, né? 2012, no mercado aí, né? Começou em 2012, 13, foi aquecendo, né? Aí foi ali 14, 15, 16, foi bem sinistro, né? Então, assim, eu estava na GE, super entregando, né? O meu 100%, que eu estava nessa minha última fase de GE, entreguei resultados, assim, muito bons, assim, fiz coisas, assim, resolvi problemas históricos lá dentro que ninguém tinha resolvido, então, assim, uma performance bacana, boa, né? Então, tranquilo. E aí, né, financeiramente também, né, bom salário, benefício, carro, previdência, aquela história toda, né? Mas decidi sair porque, né, assim, olhando para dentro de mim, né, depois de tudo que eu passei, fundei, né, como parte do esporte aí, eu e uns amigos loucos aí, transplantados que gostam de esporte, a gente fundou a Liga de Atletas Transplantados do Brasil. Primeira liga do gênero aí no Brasil, né? E eu sou o atual presidente, inclusive, dessa liga. Legal. E na medida que eu tomei contato com mais pessoas, né, assim, cara, eu acho que, né, comecei a perceber que estava ajudando mais pessoas. Criei uma conta no Instagram, comecei a dividir história, as pessoas chegavam até mim. Eu falei, cara, eu acho que né, o meu propósito aqui, na realidade, é trabalhar mais diretamente com pessoas, tendo-as como objetivo fim. Né? Antes eu trabalhava com pessoas, tendo como objetivo fim um produto. Né? Aqui não, o foco realmente é pessoas. Né?
E realmente foi essa mudança toda. Eu comecei a enxergar muito mais sentido nisso do que ficar no meio corporativo. Então, saí de boa com a GE e transformei isso num propósito, de fato. Então, a minha vinda para o mercado aí de T&D, né, treinamento e desenvolvimento, principalmente com palestras, né? Então, porque eu tenho essa ânsia, esse propósito, né? De levar essas histórias, essas experiências para que outras pessoas consigam, né? De alguma maneira, né, serem tocadas por isso e levar ali alguma reflexão que talvez faça sentido na vida das pessoas, né? E aí eu promovi realmente essa mudança. Então, muito bacana estar aqui. Obrigado pelo convite, viu? Dividir. E eu vou te dizer, o mundo de fato está precisando de pessoas que tenham este propósito mesmo, que quando você falou do coaching, né? Tem um monte de gente fazendo só, ganhando no volume ali, né? E é uma coisa muito nobre, a mentoria é uma coisa muito nobre. E eu acho que a gente está precisando no mundo corporativo de pessoas que tenham esse propósito mesmo de olhar, de ensinar as pessoas a olhar para as outras pessoas. Exato. Então, acho que tem muita coisa. A gente tem muita coisa para fazer ainda. Muita coisa. Tem sim. E aí, o site ou o link da Liga, a gente coloca na descrição do episódio também. Então, gente, vai lá olhar, porque a hora que tiver, já vai estar lá com certeza. Eu acho que é uma coisa importante para a gente divulgar e para quem quiser participar desse movimento, eu acho que é muito importante. A gente coloca o da Liga também. Tá bom. Então, gente, oi, pode falar. Então, além da Liga, né, o meu site, eu tenho um site, é Cordelis Poel, né, o meu site também, a gente coloca lá, o pessoal quiser entrar, e lá tem um link para as minhas redes sociais e para tudo também. Tá certo, nós vamos colocar tudo ali. O Júlio é nosso diretor, Júlio, editor, capricha aí. Capricha, vai colocar assim. Gente, obrigada por estar aqui com a gente até agora. Clica no sininho, se inscreve no canal, divulga o vídeo. Olha quanta informação, gente, é aula. E cada vídeo desse é uma aula. Hoje tivemos 2 aulas, uma de resiliência e uma de liderança. Então, hoje dá para dividir em 2, são 2 aulas. Aproveitem. Bom, obrigada e até mais. Obrigado.